Salve rapaziada, beleza? Seguindo mais um episódio da nossa série de investimentos e finanças. E hoje nesse vídeo a gente vai falar de controle financeiro, então bora lá. Então vamos lá, o que é controle financeiro? Controle financeiro é o hábito de organizar as nossas finanças e despesas em um período, geralmente mensal, considerando tanto as contas fixas quanto as despesas gerais. Então vamos começar falando sobre a regra de 50, 35, 15. É uma regra geral que as pessoas que entendem de finanças abordam como o melhor para nós, como seres, para conseguir dividir as nossas despesas e conseguir encaixar nela a nossa rotina, as nossas despesas, para que a gente consiga ter uma maior liberdade, um conhecimento maior sobre a nossa planilha de pagamentos. Então, mas como funcionaria essa regra? A gente tem os 50% do nosso salário, do que a gente recebe mensalmente, que iria para as despesas fixas, ou seja, aquelas que a gente paga todos os meses, como assinatura, água, energia, essas contas fixas que a gente tem que pagar todo mês, de forma recorrente. A gente tem aí os seus 35% para as despesas variáveis, que é aquelas despesas que a gente, geralmente ligada à nossa liberdade, à nossa vontade de fazer o que a gente bem quer, mas ligada ao nosso lazer financeiro. Basicamente os gastos pessoais. E os 15% finais, geralmente para a reserva financeira, né, que daria os 15% mesmo, né, do seu salário mensal, que iria para a reserva de emergência. O ideal seria, né, lógico, seguindo esse esquema de 50, 35, 15. Os 15% iria para uma reserva, uma poupança, basicamente aquele dinheiro que você pegaria só no caso de necessidade extrema, necessidade urgente. Ah, pneu furou, eu vou lá e pego, entendeu? Então é mais essa questão. Eu acho que deu para entender um pouco como fica dividido o esquema de 50, 35 e 15. Tá, então vamos lá. Tendo entendido isso, vamos para um passo a passo de como a gente conseguir organizar as nossas finanças, organizar os nossos pagamentos mensais. E o primeiro de tudo, rapaziada, é organizar suas fontes de renda, seja ela fixa, seja ela variável, seja ela mista. Quando a gente fala disso, a gente fala do salário, a gente fala do trabalho que você faz por fora, que às vezes pode ser algo baseado em metas, ou seja, pode ser variável. Então a gente trabalha aqui com as formas de pagamento que você recebe no mês, seja esse pagamento do seu salário, seja um trabalho que você fez por fora, que muitas vezes varia do seu desempenho, do tanto que você trabalhou, enfim. E segundo passo, aqui a gente vai falar sobre como aplicar nesse esquema. A gente organizar as nossas fontes de renda, já organizou, então passando para o segundo, que seria aplicar a técnica 50, 35, 15, que seria identificar as estruturas, rapaziada. Seria identificar a estrutura dos 50%, que seriam as despesas, obviamente, onde nesse 50% você colocaria todas as suas contas, água, energia, gás, academia, os gastos mensais que você tem para deixar eles encaixadinhos ali na despesa, para ter essa separação. Estruturar também, rapaziada, deixar claro, listado o que você faz com seus 35%, que é o dinheiro que você deixa para o seu próprio lazer, aquele dinheiro que você deixa para curtir, para passar um final de semana no churrasco, sair com o cinema, enfim. E também estruturar a sua reserva de emergência, deixar um dinheiro guardado ali no final do mês, é bem recomendado, deixar ele guardado na sua reserva de emergência, no fundo onde tem um liquidez diário, ou seja, você pode pegar a qualquer momento, é interessante. E o terceiro passo, rapaziada, é identificar os seus gastos e as suas respectivas categorias, que é categorizar os seus gastos para ter um controle do que você gasta e como você gasta. E tendo feito isso, sabendo que você está gastando, relacioná-los à categoria em específica do qual ele pertence. E o quarto passo, que é comparar as despesas com o orçamento, justamente para você entender e saber quanto você pode despender em cada área, né, que a gente conversou. Porque comparando o seu orçamento com as suas despesas, você consegue ter um controle do quanto você pode gastar para despesas fixas, para as despesas variáveis e para a reserva de emergência. E quinto passo, que é o mais essencial, eu passei as dicas para vocês entenderem como funciona o esquema 50, 35 e 15, porque às vezes você tem que tirar um dinheiro da despesa variável, que é um dinheiro que você separou para você mesmo, para fazer a conta, né? Para pagar contas que ficou faltando, inadimplente. Porque é aquela coisa, rapaziada, eu passei assim para vocês entenderem bem mastigadinho assim, que é o 50, o 35 e o 15. Porém, isso nem funciona para todo mundo, né? Então, o certo seria basear isso na sua realidade, às vezes fazer uns 60% nas despesas fixas, uns 25% para você mesmo, para gastar com você mesmo, e os 15% para reserva de emergência. Então a tabela é essa, o esquema é esse. Então a gente pega ele para se basear na nossa realidade. Então pega esse esquema e usa na sua realidade, porém
do jeito que encaixe melhor para você, entendeu? Então vamos lá, o cenário ideal qual seria? Tendo feito isso, comparado as despesas com o seu orçamento, poderá saber, por exemplo, quanto sobrou das despesas fixas, quanto sobrou das despesas variáveis e quanto você conseguiu deixar para reserva de emergência. E então seria possível fazer os ajustes necessários, rever os gastos fixos para saber quanto você vai gastar ou quanto gastou. Às vezes, mês ou outro, reduzir os gastos variáveis, às vezes reduzir besteiras que ajudariam na economia geral, portanto não interferiria nos gastos essenciais, sobraria o dinheiro para pagar todas as contas. E a dica de ouro, rapaziada, desse vídeo seria aumentar a receita, né? Seja trabalhando extra, seja às vezes pedindo aumento, eu sei que é bem difícil, mas é uma possibilidade. Seja vender produtos por fora, utilizar a nossa mente para identificar alguma forma de fazer uma renda extra para conseguir ter mais controle, mais liberdade. Então é isso. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa o like, se não gostou, beleza, tudo bem também, né? Sei que não vai agradar todo mundo, mas de qualquer forma eu me sinto feliz, me sinto grato de poder gravar um vídeo assim de cunho educativo para as pessoas entenderem um pouco, né, das finanças, que é algo que, repito em todo vídeo, muitas pessoas não sabem e acredito que pode ajudar grande parte dos brasileiros. Então é isso, rapaziada, fiquem com Deus e vejo vocês na aula 4.